Bom dia, Carlos Lima, fotógrafo e videógrafo. Publicaste no mês passado, ou deste por concluído, um trabalho, uma curta-metragem documental, que já pode ser vista no YouTube do município de Torres Novas e que vai servir também para vídeo de apresentação desta reserva natural aos alunos, aos visitantes, quando chegam ao centro de interpretação, Reserva Natural do Boco e Lobo. É um trabalho que resulta de 4 anos de filmagens, ou mais de 4 anos de filmagens, e que podemos agora ver um trabalho muito bonito, que eu já tive a oportunidade de ver. E o que eu te perguntava era como é que foi este trabalho, como é que 4 anos é preciso muita resistência, não é? Viva João, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui e participar e responder a jornalistas, que hoje em dia na internet apanha-se de tudo e é fantástico poder responder com gente que sabe o que é que está a fazer e com objetividade. Sim, Obrigado também pelo teu comentário acerca do trabalho. Sim, foi um trabalho muito moroso, me deu muito gozo, muita resiliência, muito esforço, muita dedicação e o resultado é o que é. Se fosse começar agora faria algumas coisas diferentes, mas estou muito orgulhoso e muito feliz com este trabalho. Sim, foram quase 4 anos, 3 anos e tal. Eu tive uma primeira fase que me é muito penosa, porque perdi diversas imagens que eu tinha fantásticas, com ninhos, foi uma primeira fase que eu fui fazendo tudo por partes, e esta primeira parte era uma parte muito dedicada à parte dos ninhos, à parte das aves, dos infantis, etc., juvenis, aliás, perdi tudo isso. Voltei à estaca zero e recomecei a filmar, que depois, entretanto, um dos anos não pude, porque eu também, como estou avançado e estou a trabalhar para o município da Chamusca, uma fase muito profícua, muito interessante, que é aqui o início da primavera e a parte de maio, etc., eu tinha sempre a ascensão e dedicava muito tempo aí, não punha sequer os pés no baú nessa altura, e entretanto agora a pandemia, etc., eu perdi muitas dessa parte, que deixarei para um futuro trabalho, para um trabalho que eu já estou a realizar, bem maior, um documentário já mais profundo acerca do pulo do Boco e Lobo. Isto é um trabalho de paciência, estar ali em silêncio, Sim. horas a fio, para conseguir apanhar aqueles segundos em que se vê o peixe a saltar no paúl, as aves a voar. Passaste até algumas noites, provavelmente, lá no paúl. Ficavas nos abrigos? Como é que era? Sim, foram muitas horas. Deste um bom exemplo, ver o peixe a saltar, entre muitas outras coisas que às vezes nós dizemos: para que imagem tão gira, que maravilha, grande sorte. Pois, sorte, mas às vezes foram meses de procura para ter aquele segundo de sorte, ou meses de resiliência, de espera, como tu dizes, às vezes ouvir os peixes a saltar, como ouvir... Eu tirei o peixe a saltar aqui para o meu fundo do ecrã. Fantástico, boa escolha. Boa escolha. Como ouvires também motas a abrir, como ouvir gente a fazer barulho, como ver gente a deitar lixo no chão, apanha-se um pouco de tudo, não é? Estas são aquelas partes que normalmente que não estão no documentário, mas que a mim me chocam muito como é que as pessoas ainda continuam a tratar o ambiente desta forma, ainda não perceberam que uma reserva... Há quem defenda que a reserva não deve ser muito visitada, muito mostrada, etc. Eu defendo exatamente o contrário. Eu acho que as pessoas têm que perceber de uma vez por todas que vivemos todos no mesmo mundo, temos de usufruir todos do mesmo, e a natureza é bela tal como é, e as pessoas têm que ter... Também tem que haver os caixotes do lixo, essas coisas todas para as pessoas porem os lixos, mas as pessoas terem dever cívico e terem um bocadinho de respeito pelo próximo e não andarem a deitar lixo para o chão e porcarias. Isso é só aqui um à parte, porque eu também vi muito disso, infelizmente, não é? Mas é muito importante. Aliás, este filme que tu fizeste vai servir para fazer uma introdução aos alunos e aos visitantes quando entram na reserva,
e isso faz parte da educação ambiental, que é aquilo que se Acredito que sim. Por acaso, um amigo meu telefonou-me ontem, até um amigo comum que nós temos, que me disse que o filho lhe disse que na escola, pai, hoje na escola estive a ver um filme sobre aquilo, tem muita água e muitas aves, não sei o quê, é o Boquilobo. Por isso parece que os professores, alguns, estarão a pegar nisso para mostrar, e se for de uma forma de sensibilização e de apelo, quer às espécies, quer à natureza, quer à paisagem, que nós temos aqui, que isto é absolutamente fantástico. Obviamente que não está à vista de quem lá vai, algumas das imagens que eu ali tenho. Eu tive uma autorização especial do ICNF para fazer o documentário, para entrar em certas zonas com todos os cuidados, para não incomodar as aves e os outros animais que lá estão, para não estragar, para não os incomodar demais no seu habitat natural, mas o que se vê ali, mesmo o que não se vê no filme, mas o que se pode ver lá, já é suficientemente estimulante para se fazer uma visita àquela reserva natural, que eu acho fabuloso. É extraordinário. Para muitas pessoas que vão ver o filme, até é uma surpresa, até pela quantidade de animais e de vida selvagem que existe ali, desde os javalis, a raposas. Eu cada vez descubro mais, cada vez encontro mais espécies e situações mais diversas, quanto mais vezes lá vou. Não é? E depende muito do tempo. Se eu estiver lá 4 horas, às vezes vejo uma coisa naquele segundo que nunca pensei ver. Portanto, estás sempre a ser deslumbrado cada vez que passas um dia no Boquilobo, sentes esse deslumbramento de ver a vida sempre, aquela João, aquela reserva, aves, as outras não sei, esta é inundável, não é? Eu, o pouco que sei acerca do Pulo do Boquilobo foi o que fui bebendo da experiência que passei lá de muitas horas e de alguns ensinamentos, como é óbvio, do arquiteto Fernando Faria Pereira, que é uma pessoa profundamente conhecedora do Paul e que me dá grandes dicas sobre o Paul. Tive uma ajuda no terreno também do Fernando Canais, que é vigilante no Paul, que também me deu acesso e me fez conhecer algumas das espécies, que eu não pescava nada disto, não fazia a mínima ideia, não sabia distinguir uma garça real de uma garça imperial. E agora, alguns mínimos... Além disso, os patos ainda não os distingo todos. Os patos ainda não os distingo todos. Mas é fantástico. Toda essa parte de deslumbramento, eu continuo a ser deslumbrado. Continuo. E houve assim algum... recordas-te de algum episódio que te tenha assim marcado, que tu tenhas assistido? Ao longo destes anos? Foram muitos, não é? Assistido a alguns, mas marcado a mim... Foi uma vez fui picado, não sei se por um inseto, se num pirliteiro, não tenho bem a certeza. Eu estava perto de um pirliteiro, mas senti um picar, não liguei nenhuma, porque estava até a preparar-me para tentar apanhar um guarda-rio, estava-me a enfiar num sítio, assim, para ficar ali sossegado, e uns segundos depois, 1 minuto depois, não faço ideia, quando olho para a minha mão direita, tinha uma batata assim na mão, eu não queria acreditar, estava tão inchada, e na altura passou-me tudo pela cabeça, mas consegui sair do sítio onde estava, que era um sítio de difícil acesso, tirar o tripé, tirar a câmara, carregar tudo para o carro, meter-me dentro do carro, ir a conduzir só com uma mão, ir olhar para a outra, ver o que é que estava a passar, direto às urgências do Hospital de Torres Novas, e estive lá umas horas, e nesse dia não voltei ao Paul, e no dia seguinte, quando voltei ao local onde estava, tinha uma câmara que tinha deixado de cair, nem dei por isso, do nervosismo com que estava, a câmara estava no chão precisamente no mesmo sítio, felizmente ninguém lá foi. Também não era um sítio de fácil acesso, mas tinha lá deixado uma câmara. Naquela altura eu não sabia, o que é que se passava. Depois lá levei 2 ou 3 injeções no hospital, tiveram a ver, depois não fiz reação, mas estava mesmo com a mão inchadíssima e nem era dor, nem era nada, era depois o nervosismo de perceber que podia ser qualquer coisa, não fazia a mínima ideia, não é? Eu vi no filme, há uma série de imagens noturnas. Como é que fizeste aquelas imagens? Foi com uma câmara especial para apanhar os javalis à noite? Também. Algumas câmaras noturnas que eu tive que utilizar e tive que, com o apoio, lá está, das pessoas mais conhecedoras do local e depois muita experimentação, porque eu aprendi
muito com terceiros, com algumas pessoas, poucas, Sim. mas ali, mas aprendi muito sozinho também. Aprendi que na tentativa e erro, que eu penso que em qualquer arte, não é? Mas nesta área, não é que eu esteja a chamar arte ao que eu fiz ali, mas em qualquer trabalho, a questão da resiliência e da tentativa e erro, e neste caso porque eu penso que ali vão passar javalis porque vi um rastro, porque me ensinaram assim ao assado, vou para lá 2 ou 3 dias, ou deixo câmaras, e depois não se passa nada. Depois vou para outro sítio onde, deixa cá tentar, e de repente até aconteceu qualquer coisa. Portanto, as imagens que tu vês ali noturnas são 10, 15, 20, 30 imagens que ali estão das 5.000 que eu fiz. 5.000, às vezes tenho imagens em que não acontece nada. Passava um pássaro, a câmara acionava, algumas das câmaras que eu tenho acionam com movimento, e aquilo acionava com movimento e tinha sido só o vento. Por exemplo, nas noites ventosas, ou nos dias ventosos, as câmaras que acionam por sensor de movimento, cada vez que o vento abanava com bastante força nas árvores, desde que seja a distância a que a câmara se permite ligar, a câmara ligava, eu às vezes tinha ali 300 ficheiros, tinha que visionar no computador à procura de qualquer coisa, e eu estou desconfiado que apaguei coisas boas, mas não podia ter tudo em arquivo, que eram imensas horas. Sim. Tinha às vezes 8 horas em que aquilo ia acendendo e apagando, e visionava 300 ficheiros durante não sei quantas horas, para aproveitar às vezes 1 segundo ou 2 ou nada, que às vezes eram só as árvores a abanar, não se passava nada. E deixa ver se é um pássaro, deixa ver se é um animal, nada. E qual foi assim a tua maior surpresa? Algum animal que tu nunca tivesses imaginado que existisse por ali? Um texugo que está no filme, que sim, os vigilantes me disseram que acho que só lá viram uma vez, ou quase nunca, que não é fácil, e por acaso tenho lá. Fiquei maravilhado com o caimão, porque também nunca tinha visto, e vi muito perto, e é lindíssimo. É aquele azulinho com o bico vermelho. E aliás, e apanhaste os guarda-rios a mergulhar? Isso também é. Sim, mas isso eu não usei o truque que depois nós vamos aprendendo e vamos falando com outras pessoas, que muita gente utiliza. Eu fui ali um bocadinho também virgem para a coisa, percebes? Fui um bocado nativo, não do terreno, mas eu fui com alguma ingenuidade também, esperança, muita resiliência, e volto a dizer, porque há truques, depois nós vamos aprendendo, falando com pessoas. Eu conheço muito poucas pessoas ligadas a esta área que tenham feito trabalho documental ou assim, não me informei com ninguém, tive o apoio e várias a opinião, e foi comigo algumas vezes para o terreno do Vítor Gago, que trabalha ali no município da Chamusca, que é fotógrafo lá, e ele há muitos anos que está ligado à natureza e que sabe muito mais da parte de distinguir os animais, dos habitats, do dia-a-dia, e nisso ele ajudou-me bastante, sabe muito mais disso do que eu. E sabe alguns truques que eu agora vou começar a aplicar, mas para saber como é que os animais se aproximam, ou como é que vêm. Eu era tudo a cru, esperava, se não aparecesse, não aparecia, no dia seguinte ia outra vez, depois ia para o outro lado, nem punha comidinha para virem, nem preparava aqueles truques todos, não fiz nada disso. Foi sorte e trabalho. E essa do guarda-rios foram deixar lá várias vezes câmaras, outras vezes estar ali horas e horas e horas à espera do momento certo. E tenho mais algumas imagens que não estão ali. Eu tenho imagens para fazer um documentário já de 1 hora e tal, mas estou a tentar sempre melhorar, e gostaria de entrar agora um bocadinho mais pela questão de, como eu te dizia há pouco, aquilo é uma zona inundável. Eu ia falar disso, mas depois perdi-me. E o Paulo é uma zona inundável, quando falei na questão do arquiteto Fernando Faria Pereira, que me explicou algumas dessas coisas, entre outros, tal como o Fernando Canais também, e que aquilo muito facilmente se inunda. E eu, por experiência própria, ainda ao encontro do que tu me perguntaste há pouco ainda, eu deslumbrar todos os dias. Eu num dia chego e tenho um bocadinho de água ao fundo e vejo uma coisa um plano muito aberto, com terra e depois um bocadinho de água, umas ervinhas. Um dia depois, ou 2 dias depois, aquilo é só água. E 4 ou 5 dias depois, a água desceu bastante e começa a aparecer uns verdes, umas flores, aquilo quase de semana a semana o pulo se reinventa. E isso é absolutamente fantástico. Para quem passa lá muito tempo, ou quem vai lá muitas vezes, apreciar isso.
Eu, por acaso, nunca fiz isso, mas já me sugeriram e vou ver se faço. Que é a mesma foto no mesmo sítio, a mesma foto não, no mesmo sítio, fotografar durante um ano 20 ou 30 ou 40 vezes diferente. Eu tenho a certeza que eu consigo 40 fotografias diferentes do mesmo Sim. local. Uhum. O Paulo é riquíssimo nesse aspecto. Depois as árvores a secarem, fica tudo seco, parece que não se passa nada, depois começa a florir, depois aqueles verdes, depois as tonalidades do outono. Eu, como te disse, fui para ali virgem, sem conhecimento de nada, em termos da natureza, a não ser paixão. E apaixonei-me completamente pelo Paulo, porque cada vez que lá vou, consigo diferenciar. Também já olho com outros olhos, não é? Eu no início ia à procura de tudo, agora já não vou à procura, agora já espero que as coisas aconteçam, já vou com outra calma, com outra... Também já começo a ter material, já sou mais seletivo. Eu no início, quando passava uma mosca, eu olhava a ver se filmava ou não, ia seguir uma libelinha, e depois não sei o que, andava um bocadinho tipo barata tonta, e a coisa depois foi acalmando, porque eu não comecei ali com guião, eu comecei a filmar. Sim. E fui... Como é que te surgiu este gosto pela fotografia, pelo vídeo de natureza, sabendo nós que tu já trabalhaste como fotógrafo com grandes nomes da música, foi o teu trabalho durante anos, a acompanhar a Marisa ou o Rui Veloso como fotógrafo nas turnés, nos espetáculos, que é uma coisa completamente diferente. E como é que te surgiu esta ideia, esta paixão agora pela natureza? Eu sempre fui apaixonado pela natureza. A fotografia de natureza nunca tinha feito, e quando eu começo a colaborar com o município da Chamusca, tal como eu falei há bocado, o fotógrafo que lá está, que é o Vítor Gago, ele estava ligado à natureza e fazia muitas coisas de passarinhos e natureza para aqui e para ali, falava-me disso, e eu sempre gostei muito de natureza, mas não tinha o bichinho. E à medida que fui falando com ele, e não sei o quê, íamos para aqui ou para ali, depois começávamos a tirar umas fotos e não sei o quê, isto devíamos fazer, eram umas coisas de natureza, e eu comecei a filmar algumas coisas da natureza, e comecei a pouco e pouco a criar uma paixão. Ele pôs-me o bichinho, e eu depois apaixonei-me pela natureza, e hoje é das coisas que eu mais gosto de fazer. Se pudesse fazer só natureza, se calhar fazia, porque os animais lá no habitat deles e as árvores e tal cansam-nos menos que os humanos. Aquilo para ti é uma terapia, um anti-stress, não é? Também. Porque aquilo dá uma certa paz. E vitamina também. Dá paz. Eu faço ali o meu yoga, faço ali a minha paz, a minha espiritualidade. Estou ali tantos momentos, às vezes sozinho, a olhar para nada, que a parte chata é o ir carregado. Mesmo quando se tem ajuda ou assim, o material é pesado, e transportar, e para aqui, para ali, muitos quilómetros a pé carregado, não é só andar a fazer bem à saúde, é carregado, é sempre melhor quando se tem ajuda, mas sozinho passa ali muito tempo e dá para pensar em muita coisa, dá para abstrair também de muitas coisas, até nesta fase, e fases como esta, não é, que dá para estarmos ali um bocadinho no nosso mundo. Uma coisa completamente diferente do que fazias quando acompanhavas. Os valores presentes neste lugar tão popular motivam várias classificações para além do Estatuto de Área Protegida. Não, e era muito menos material, e era... As valias naturais e a relação que mantêm com as atividades humanas qualificaram o Paulo do Boquilobo como a primeira reserva da biosfera da Unesco em Portugal. Tens o almoço, tens o jantar, mais do que Portugal, são estruturas muito grandes, é um privilégio trabalhar numa decisão altíssima, tens só que ser competente e cumprir com a tua parte, porque de resto tens a papinha toda feita. Tens que ser competente. A estrutura é brutal, não tem nada a ver. Eu aqui pego no carro, telefono a alguém a perguntar se posso ir, se alguém me ajuda, está classificada como zona úmida de importância internacional, ao abrigo da Convenção Ramsar, e identificada como zona de proteção especial pela Diretiva Aves. Ficar no meu quarto do hotel, comer
no mesmo restaurante, fazer o mesmo tipo de vida, cada um com o seu estatuto, mas é um privilégio. São estruturas muito bem montadas. Olha, esperemos que estas coisas melhorem rapidamente para essa gente continuar a recomeçar a ir para a estrada. São também duas coisas que tu gostas muito, duas paixões, a imagem e a música. Tu também és músico e, além de seres músico, também acompanhas muito aí os artistas na região e tens feito bastantes videoclipes aí para alguns. Tenho feito alguns. Não é uma área que me seduza muito. Se a música me seduzir e o projeto ou a narrativa, mas às vezes faço, até porque, olha, umas vezes é para ajudar, outras vezes é concentra-se a maior colónia de garças da Península Ibérica. Gosto, mas não é o que mais adoro. A questão dos videoclipes. Como acontece com as significativas populações de patos. Quanto ao ser música, acho que sim, posso dizer que sou mau executante, mas tenho algum conhecimento musical e penso que sei. Estás ligado a algum projeto agora? Estás ligado a algum projeto? Não. Aliás, eu costumava dizer a sério, e havia malta que pensava que era a brincar. Eu deixei a música, comecei a ver que havia tanta gente tão evoluída tecnicamente. Eu, por mais musicalidade que tivesse, já não acompanhava e tinha que trabalhar muito para chegar àquele nível. E como a minha cabeça já estava na fotografia, no vídeo, na imagem, em outras coisas, não dediquei as horas suficientes para estar num patamar que me permitisse subir um palco e sentir-me honrado com o dinheiro que estava a ganhar. Agora eu preciso de um palco, com os dedos a tremer, sem saber o que é, com a consistência que quem paga merece. As zonas úmidas encontram-se seriamente termos humildade suficiente para perceber que o caminho não é por aqui, que já fiz o que tinha a fazer e partindo para outra. Eu não digo falsa humildade, eu digo honestidade, não é tanta humildade, é honestidade. Não é com os outros, é comigo. A exigência que temos connosco próprios, sim, exatamente. Há todo um património que se encontra em risco de se extinguir. Eu capaz de estar a encabeçar projetos onde, com o nível nos últimos 50 anos, um terço destas áreas simplesmente desapareceu. Vou querer pisá-los ou não, vou tentar fazer outra coisa que eu acho que posso fazer bem e que gosto muito também. Sim. Atenção, eu não saí da música para dar lugar a ninguém, eu saí da música, as coisas foram acontecendo, mas depois não me apeteceu investir aí, é mesmo por aí. Exatamente. Mas adoro música e continuo a ir sempre que posso, vou a espetáculos e vou a concertos e sou um privilegiado porque vi milhares de concertos ao longo da minha vida, não só na altura em que estava como músico, tinha essa facilidade, mas depois também como fotógrafo, etc. Fiz, o que me dá muito gozo, e também é uma paixão grande, sim, continua a ser. Agora estamos numa fase diferente, não é? Todo o teu empenho está com a imagem, com a fotografia, com o vídeo, é daí que tu vives atualmente, não é? É disso? E este trabalho do Boca e Lobo promete não ficar por aqui, porque tens muito trabalho já investido, não é? Tens algum projeto do que é que pretendes continuar a fazer? Tenho, além do Boca e Lobo, um vídeo maior, com a tal história de explicar um bocadinho, não eu, alguém que saiba mesmo disso, eu, através da imagem, a questão de ser uma zona inundável, que é fabuloso, e muita coisa que está por ali de fauna e da flora que não foi dita e ser mais pormenorizado. Sim. Tenho também uma ideia que tenho andado a desenvolver com o Pedro Neves, que é o Panda, que é o guarda-rios do município de Torres Novas, que é também um apaixonado pela natureza e uma das pessoas que mais entende e mais gosta do rio Almonda. Temos aí uma ideia para desenvolver, vamos ver com o município, não quero estar a adiantar nada porque não tenho absolutamente nada, nem sequer apalavrado com o município, portanto é um projeto que nós temos em mente, como sei que eles também estão a desenvolver rotas do Almonda e coisas assim, que poderá surgir por aí qualquer coisa, porque já temos inclusive algumas imagens, que ele tem-me levado a certos sítios e como conhece muito bem o rio e está muito por dentro disso. Acho que estes trabalhos, quando nós conseguimos ir buscar o melhor de cada um, independentemente da assinatura ser minha, tem
quando há sinergias e quando há trabalho de equipa, as coisas resultam sempre melhor, e quando o nosso ego nos permite darmos espaço aos outros, e que às vezes é tão importante. Vou aqui fazer um parênteses para ir rapidamente aqui no Paul. Eu tive um apoio incalculável, incomensurável dos pastores. Todos eles, mas principalmente do Jorge, que até uma vez me safou, que eu fiquei com o carro empanado e foi lá, o Jorge Cadima. Mas eu, muitas vezes, eram os pastores que me guiavam e diziam: olha, atenção, cuidado que ali no chão, naquela zona, há uns buracos no chão onde as vespas criam ninhos e saem dali às centenas, às vezes aos milhares. Eu era avisado pelos pastores das zonas onde isso acontecia. Por acaso tenho um enxame desses filmado, assim um bocadinho, tinha que ser a uma certa distância, e isso é perigosíssimo, não é? Portanto, os próprios pastores me deram uma ajuda que se calhar nem têm noção, mas enorme, para este comentário. Olha, vi ali um pássaro grande, ou vi ali não sei o quê para aquela zona, para mim já era suficiente para eu investir, para eu ir lá, qualquer ajuda. Mas voltando ao projeto, tenho este tal projeto do Almonda, tenho um projeto para a biosfera, toda a região da biosfera do Pulo do Boquilobo, uma coisa muito mais abrangente que a reserva natural, porque tem toda a zona da biosfera, que tenho, inclusive já tive algumas conversas com o engenheiro Mário Antunes, que é o responsável pela Ungatejo e por esta região, que penso que é a primeira região nacional, a nível mundial, da biosfera em Portugal. Sim. E tenho já muito trabalho adiantado aí, que tudo irá depender se há financiamentos ou não, porque eu também invisto muito em material e eu não trabalho só para aquecer, mas sou uma pessoa que não fica à espera de um financiamento para ir para o terreno. Vou para o terreno. Depois, se me pagarem o trabalho, ele aparece. Se não pagarem, eu tenho guardado e um dia há de vir à tona. Acredito nisso, nem que seja o meu filho um dia, mas vou fazendo muita coisa em arquivo, porque eu percebi, eu quando vim de Lisboa, que os preços eram outros e o tipo de vida era outro, para aqui percebi, fui bater a muitas portas e ninguém me ligou nenhuma. Uns ignoraram completamente, estou a falar em termos de municípios. Sim. E outros disseram que não tinham verbas, até que eu pensei, não, espera aí, eu vou para o terreno filmar e a próxima vez que eu for bater às portas já levo imagens. Foi o que aconteceu. O município da Chamusca foi o primeiro a acreditar em mim, e a apostar no meu trabalho, e logo de seguida a Barquinha, com o presidente Fernando Freire, no município da Chamusca foi o presidente Paulo Queimado, e comecei também a fazer umas coisas, viram imagens, gostaram, e na altura uma junta de freguesia da Azinhaga, que eu batia aos municípios, não me ligaram nenhuma, e foi um presidente de junta, o Vítor Guia, que disse: sim senhor, pá, gosto disto, isto é muito giro, a junta vai investir nisto. E a junta, que conta tostões, apoiou. Não estamos a falar de preço, também não foi nenhum balúrdio, eu também tenho em conta o orçamento para uma junta e tenho para uma Câmara, não é? Mas que apostou para promover a Azinhaga, e que na altura também foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na região, quando os municípios não me ligaram nenhuma e o presidente de junta esteve lá. Por isso nós nunca devemos esquecer as pessoas que nas alturas em que nós também precisamos e estamos a aparecer, eu já tinha currículo suficiente em muitas coisas, mas aqui na região não me conheciam nada do meu trabalho nesta área, e é bom sempre lembrar as pessoas que acreditaram em nós, e neste caso no meu trabalho, foi primeiro Paulo Queimado na Chamusca, foi o Vítor Guia na Azinhaga e o Fernando Freire na Barquinha. E depois já fiz muitas outras coisas, mas mandei para vários municípios, nem sequer resposta tive. Pode ser, ao ouvirem agora, que se lembrem, estou aqui. Eu e outros. Há muita gente aí a trabalhar e a trabalhar bem. Já agora, como é que surgiu a ideia de começares a filmar, fazeres este filme do Boquilobo? Foste para o terreno sem teres nem nada. Os Novas tinha falado nada ainda, não é? Nada. Fui para Paul do Boquilobo, aos anos, não é? A malta daqui, toda a gente conhece o Paul. E comecei a levar a câmera com o tal bichinho que me incutiu, voltando à história, o Vítor Gago. Sair, umas vezes com ele, outras vezes sozinho, a fazer, não sei, e comecei a ter imagens, e à medida que, espera isto, e o Vítor é que me dizia, pá, isto é muito bom, atenção, porque ele estava muito mais por dentro e via os sites, e via as fotografias dos outros, e os vídeos dos outros, não estava nada a par disso. Via o meu guru, que é o David Attenborough, e via
todos os documentários que passavam na SIC, na RTP, etc. ao domingo, que eu adoro natureza, conhecia de nome alguns até portugueses, o Daniel Pinheiro, que eu não conheço pessoalmente, mas é extraordinário o que ele faz, e há mais 4 ou 5 depois já noutros níveis, e que via, gostava, mas nem sequer conhecia nem os nomes, nem nada. E fui a pouco e pouco, e aqui tenho que voltar a dizer que sim senhor, o bichinho do Vítor, depois apaixonei-me, fui fazendo, comecei a ter imagens e de repente peço ao ICNF autorização para filmar na zona interdita, com a contrapartida de lhes fazer um pequeno filme que fiz de 1 minuto para ficar lá para a visitação. O processo foi-se desenvolvendo, as autorizações, inclusive a padrão, com todos os cuidados, com o acompanhamento dos vigilantes. Foi todo um processo que foi crescendo, eu fui-me apaixonando, fui desenvolvendo e pronto, e hoje continuo, já terminei esta primeira parte do documentário, mas continuo a filmar sempre que posso, tenho tempo livre, consigo coordenar a minha vida para ir para lá, vou lá um bocadinho, nem que seja ao nascer do dia, ao final do dia. Às vezes aconteceu-me ir lá das 6 da manhã às 9. Sim. Ou no verão ir às 6 da tarde até às 9h30, 10 da noite, ou 11 da noite, dependia. Sim. Neste processo também tive o Pedro Neves, também foi algumas vezes comigo, também me apoiou, e o Zé Luís Vieira da Chamusca foi outra pessoa que também me ajudou, porque às vezes eu tinha autorização, mas não tinha viatura, o meu carro não dava para ter acesso a certos sítios, e ele veio com o Jeep dele e ajudou-me, deu-me apoio. É um processo que se foi desenvolvendo e que tenho aqui muitas horas, muito trabalho, mas é bom nunca esquecer os pequeninos apoios que foram muito grandes, porque senão eu não teria conseguido concretizar isto. E depois aparece o município numa fase em que eu tenho uma reunião com o vereador Joaquim Cabral e com o Jorge Salgado Simões, e fizemos ali um acordo para cozinhar este documentário. As coisas avançaram e cá está. E o trabalho está à vista. E o trabalho está à vista. E é com essa recomendação que eu me despeço, para que quem nos está a ver também possa apreciar, deliciar-se com as belas imagens do documentário Boquilobo, Reserva de Futuro, do Carlos Mateus Lima, que eu também vi com muito prazer. Muito obrigado, muito Carlos. obrigado eu. E olha, eu fui falando, se calhar é melhor ofereceres um prémio a alguém, ou um fim de semana aqui ou ali, que alguém consiga ouvir até ao fim. Que eu distraí-me, estávamos aqui os dois à conversa, até me esqueci. João, obrigadíssimo, bem-ajas. Obrigado. Força aí. Um abraço para ti também. Obrigado. Até breve.